Bom, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que acontece quando um predador de topo é extinto? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho efeitos de cascata trófica e conflitos humano-fauna. Primeira coisa, alguém sabe o que é um predador de topo? Tem umas dicas aqui. Muito bom. Então todo mundo lembrou um conceito que a gente vai trabalhando, que a gente vai trabalhar bastante hoje, que é a cadeia alimentar. E ele está então no topo da cadeia alimentar. Perfeito. E aqui a gente tem então alguns exemplos de espécies. Esses predadores normalmente são carnívoros, né? Então a gente tem aqui o lobo cinzento, a onça pintada e o leão de diferentes partes do mundo, né? E bom, o que a gente vai tentar entender? Como uma espécie regula as populações das outras espécies. Vocês já lembraram da cadeia alimentar? Então agora vamos tentar pensar, dentre essas espécies que estão aqui no slide, como que a gente conseguiria montar uma cadeia alimentar aqui, com essas espécies? Então a gente tem a onça pintada. Vocês sabem que espécie que é essa aqui? Isso aí, muito bom. É a anta, é o maior mamífero que a gente tem nas Américas. É uma espécie herbívora, né? E aqui a gente tem a base, né? As plantas. Aqui a gente tem uma outra espécie de felino menor, que é a jaguatirica. E aqui a gente tem, representando as aves de menor porte e os roedores. Como que vocês acham que se organizaria essa cadeia alimentar? Quem que seria o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário? As árvores, os consumidores primários, os dois aqui do canto, em cima deles, talvez a jaguatirica e a anta, e no topo Qual que é o seu nome? Fernando. Eu não sei se todo mundo aí de trás ouviu o que o Fernando falou, mas está perfeito. A gente tem, então, as árvores, os arbustos aqui, as plantas como produtores. E aí, a gente tem as aves e rodentes, e também a anta como consumidores primários, né? A jaguatirica como um consumidor secundário, e também a onça como consumidor secundário ou terciário, dependendo da relação que acontecer aqui. Então, vamos dar uma olhadinha. Primeiro, a gente tem um tipo de interação que acontece de baixo para cima. Em inglês, o pessoal chama isso de bottom-up, que é um tipo de regulação que uma população faz na outra. Então, por exemplo, se não houvessem as plantas, os herbívoros, por exemplo, aqui, ou os granívoros, eles ficariam sem alimento. Então, conforme a gente tem a presença dessa população, dessas populações, né, uma comunidade de produtores, existe recurso para que essas outras espécies possam sobreviver e se reproduzir e aumentar em número. A partir do momento que eu tenho a presença dessas espécies, eu também tenho a possibilidade da existência de predadores. Tanto os predadores de topo, quanto o que a gente chama de mesopredadores, que são predadores menores, né, que têm uma amplitude de presas diferente do predador de topo. Normalmente, eles sofrem uma ação do predador de topo, né, diminuindo aí o tamanho das presas que consomem e não ficando no mesmo território ao mesmo tempo que esses predadores. E aí a gente começa a entender a ação que vem de cima para baixo, né, que seria diversas interações ecológicas. Vocês já aprenderam as interações ecológicas na escola? Lembram o que significa, por exemplo, competição? Exatamente. Então, são duas espécies, por exemplo, que se alimentam do mesmo recurso e elas estão competindo por ele. Mas essa competição ela não acontece necessariamente só aqui, com predadores. Ela pode acontecer entre duas espécies de herbívoros, por exemplo, entre a anta e um porco do mato. Então, a gente pode ter competição em outros níveis. E competição ela só acontece por comida? Por território? Por fêmeas? O que você acha? Você deu um não bem firme aí, gostei desse não. O que mais pode ter de competição?
Isso, por abrigo. Então, às vezes, você procura um bom território, que tem abrigo, que tem alimento, e aí você tem a competição. Então, um predador, ele age sobre o outro, diminuindo, muitas vezes, a população desses outros, em função deles serem mais fracos, né? E, às vezes, acontece de um predador maior, um predador de topo, ele matar um mesopredador por competição. Não necessariamente ele se alimenta desse animal, mas é um abate que acontece por competição. E aí a gente tem uma outra interação ecológica, que é a predação. A predação ela vai acontecer, então, dos carnívoros para os herbívoros, né? Então, nesse nível do consumidor secundário para o consumidor primário. E a gente tem a herbivoria. Também tem a frugivoria, né, que se alimenta de frutos. E aqui a granivoria, espécies que se alimentam de grãos. Então, são espécies que consomem os produtores. Então, são consumidores primários. Então, a gente está vendo aqui em vermelho as ações que uma espécie tem sobre a outra de cima para baixo. E em azul, a ação que uma espécie tem sobre a outra de baixo para cima. Agora, o que a gente precisa pensar é o que vocês acham que vai acontecer se algum elo dessa cadeia desaparecer. Muito bom. A palavra que vai ficar hoje é essa, desequilíbrio. Como que se chama? A Maria. Muito bom. Então, eu vi que várias outras pessoas também falaram, então vocês já estão bem afiados com isso, estou gostando de ver. Então, vamos pensar, por exemplo, se a gente tem a perda de um predador de topo, que é o que tem acontecido em muitas das regiões do mundo, em função da extinção dos grandes carnívoros. No nosso caso aqui, a gente está sem o nosso predador de topo da cadeia. Aquela força de predação que controlava a população dos herbívoros desapareceu. E aquela força competitiva, né, que impunha um medo sobre os mesopredadores também desapareceu. E aí eu posso ter um aumento, se eu não tiver a ação de outros fatores externos que possam diminuir essas populações, como os impactos antrópicos, por exemplo, eu vou ter um aumento nas populações de presa, porque eu não tenho mais o controle exercido pelo predador. E eu também posso ter um aumento nas populações de mesopredadores. Então, aqui a gente tem, além da jaguatirica, tem a onça-parda, tem cachorro do mato, tem lobo-guará, tem outros que são onívoros, como o coati, o mão-pelada, que parece o guaxinim, a irara. Então, a gente tem uma série de carnívoros, né, tanto estritamente carnívoros quanto onívoros, que podem mudar o seu comportamento por não existir mais um predador que controlava as suas ações. Então, não necessariamente eles vão aumentar em número de indivíduos, mas eles podem ter mudanças no seu comportamento. Por exemplo, existe uma pesquisa que foi feita no Panamá, que na ausência da onça-pintada, as jaguatiricas começaram a se alimentar de presas maiores, porque elas não tinham mais que competir com a onça-pintada. Então, elas têm capacidade para abater uma presa maior. Só que, normalmente, elas não fazem isso porque são presas da pintada. Então, elas não se metem com a onça. Agora, sem a onça, elas ampliam o número de presas que elas podem se alimentar. E isso pode levar ao maior sucesso dessa população. Só que o que acontece? Se eu começo a ter um desequilíbrio desses lados da cadeia, essas forças aumentam, tanto dos herbívoros sobre as plantas, quanto dos mesopredadores sobre as presas menores. Então, pode chegar a ter, inclusive, extinção de espécies de aves, de pequenos roedores, por causa disso que a gente chama de liberação do mesopredador. E pode ter também uma diminuição muito grande em algumas espécies de plantas, ou mesmo extinção, aí a gente vai ver alguns casos, em função do aumento muito grande de herbívoros sem controle. Então, a gente está vendo aqui, como vocês mesmos falaram, que acontece um desequilíbrio ecológico. Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos de situações em que houve a perda do predador de topo, com espécies diferentes, em lugares diferentes do mundo. E o que eu queria mais discutir com vocês é que quando o ser humano ele faz uma ação, às vezes pensando que está fazendo bem para a sua população, ele não pensa nas consequências que isso vai ter na natureza. Porque uma coisa que acontece na natureza, eu acho que vocês já devem ter discutido isso bastante aqui na casa, é que tudo que existe está, de alguma maneira, interconectado.
Então, quando a gente age sobre um elemento, a gente gera consequências que, se não forem previstas, podem agir de volta sobre a gente. Então, o que acontece aqui? A gente acaba tendo prejuízos ambientais, econômicos e sociais. No caso lá dos Estados Unidos, houve, ao longo do século XIX e século XX como um todo, uma perseguição muito grande aos lobos. Porque os lobos, eles sempre representaram um perigo muito grande para as populações humanas lá nos Estados Unidos, no Canadá, né, na Europa também. E não se pensou numa maneira de conviver com esses animais, como a gente está tentando hoje. O que eles faziam era matar. Então, houve, inclusive, grupos de caçadores que exterminaram os lobos em muitas regiões. Eles chegaram a fazer a caça aos lobos mesmo, e era algo, inclusive, patrocinado, muitas vezes, pelo governo, e eles exterminaram os lobos a ponto deles se extinguir na grande maioria do seu território, tanto nos Estados Unidos, no Canadá, quanto na Europa. E hoje eles estão correndo atrás do prejuízo, porque eles viram que é preciso ter um predador de topo. Muitas vezes eles também querem ter o privilégio de encontrar um lobo, de ver um animal tão bonito, mas não tem mais, né? Então é uma questão de saber conviver. O que aconteceu aqui? Quando o lobo ele deixou de existir, no início do século XX, o lobo é predador do alce e de outros ungulados, de outros herbívoros lá da América do Norte. As populações de alces cresceram muito e começaram a ter uma sobrecarga sobre as populações de plantas. Esse gênero de planta aqui, a Salix, ela é uma planta ribeirinha, que protege as margens dos rios, tem várias espécies, e elas começaram a ser, porque elas são alimento natural do alce, só que começou a ter muito mais alce do que a capacidade de suporte daquele ambiente conseguia. Não havia mais o controle do predador sobre a presa. Vocês lembram desse termo? Alguém já ouviu capacidade de suporte? Ninguém? Capacidade de suporte é o quanto um ambiente ele é capaz de suportar aqueles que vivem nele. Então, tanto numa questão de alimento, quanto numa questão de abrigo. Vocês já ouviram falar do problema da superpopulação humana na Terra? O que está acontecendo com a nossa população hoje? Todo mundo tem comida? Todo mundo tem casa? É lógico que essas questões são muito mais complexas do que só o que o ambiente é capaz de oferecer, porque tem toda uma questão de distribuição, né? De distribuição de renda, de como a gente maneja esses recursos. Porém, o número de indivíduos para o nosso planeta está muito grande se a gente pensar na forma como a gente vive. A gente consome demais, consome desnecessariamente. Se a gente pensar que será que a gente precisa mesmo de tudo aquilo que a gente compra? Ou será que a gente compra só porque a propaganda falou que precisava comprar, ou porque o amigo tem e a gente achou bonito? Né? Então, muitas vezes a gente exagera, a gente desperdiça muito. A gente podia estar usando menos, mas a gente muitas vezes desperdiça, né? Não usa com consciência. E isso acaba sobrecarregando o ambiente. Aí a gente passa da capacidade de suporte. Passando da capacidade de suporte, começam os problemas. Porque as pessoas começam a passar fome, não ter condições de solo fértil, não tem água para todo mundo, água está poluída. Então, isso é a gente sobrecarregar e ultrapassar a capacidade de suporte do meio, é o que nós estamos fazendo hoje. Tá? Bom, aqui a gente vai ver um exemplo também de desequilíbrio, só que é interessante porque uma ação econômica que parecia que estava fazendo o melhor para conseguir o máximo de lucro, que foi a sobrepesca dos tubarões. Então, começaram a pescar tubarão. Só que pescaram muito mais do que se podia para que fosse mantido um equilíbrio no ambiente. Quando a gente tem pesca, quando a gente tem caça, é preciso haver um manejo dessa pesca ou dessa caça. Então, tem assim o tamanho do indivíduo que você pode pescar ou caçar, a época do ano certa, porque tem época de reprodução dos animais. Se você retira algo do ambiente, você tem que esperar que o ambiente produza aquilo novamente para você ir lá e retirar. Senão você vai retirar, uma hora o que vai acontecer? Vai acabar, exatamente. Então, o que aconteceu? Acabaram os tubarões numa determinada região do Oceano Atlântico, de tanto que foram pescados.
As populações não conseguiram se recuperar. E o tubarão é predador da arraia. Essa espécie de arraia aqui, que eles falam que é nariz de vaca, ela preda esse molusco, que é um bivalve, uma conchinha. Esses bivalves, eu não sei se alguém já comeu mexilhão. Tem muita gente que come, principalmente quem vive perto da praia, né, que se alimenta desse tipo de animal aqui. E haviam empresas grandes de pesca desse bivalve no Oceano Atlântico. Empresas, inclusive, centenárias, que tinham, né, uma atuação há muito tempo. Essas empresas tiveram que fechar as portas. Elas vieram à falência porque acabou o recurso. Elas cresceram tanto em número de população que elas começaram a atacar os bivalves e a pesca não foi mais possível. Então, a gente tem um prejuízo econômico em função de uma atividade que não foi bem pensada, bem controlada. E como um último exemplo desses desequilíbrios, mostrando também impactos graves econômicos e sociais, a gente tem aqui na África subsaariana, que fica abaixo do deserto do Saara, é a região de predadores como o leão, como o leopardo. Só que, pelo mesmo motivo dos lobos, por muitos anos os leões e os leopardos foram perseguidos. E eles acabaram sendo extintos de algumas regiões. Só que eles são predadores naturais dos babuínos, que são um primata bem grande e bem violento, em alguns momentos, lá dessa região da África. O que aconteceu? Os babuínos, eles são onívoros. Eles se alimentam tanto de animais quanto de plantas. E eles começaram a crescer muito a população e são espécies extremamente inteligentes, que começaram, então, a atacar as plantações de milho, as plantações de sorgo, de outras verduras, frutas, legumes, enfim. As pessoas que vivem nessa região começaram a ter seus plantios atacados por esses babuínos, que são espécies bem perigosas de você combater, inteligentes. Por quê? Porque não tinha mais o controle do predador. E uma coisa grave que acabou acontecendo é que as famílias acabaram tirando as crianças das escolas para que as crianças ajudassem a ficar de guarda nos campos. Pode perguntar. Não diretamente, né? O interesse deles era nas plantações e nos animais domésticos para eles se alimentarem. Não era um ataque... Exatamente, não era um ataque direto. A intenção do babuíno não era atacar as pessoas. Ele ia para se alimentar. Só que começou a ter embate, né, das pessoas matando os babuínos e ter esse conflito entre essas duas espécies, porque as pessoas estavam protegendo as suas plantações. Mas não teve ataque do babuíno diretamente a uma pessoa, né, por intenção de atacar. Seria por defesa. Olha, eu não conheço muito de babuínos, mas é muito raro você ouvir dizer um ataque para se alimentar, né? Então, um babuíno atacou uma pessoa para comer. Isso é mais comum um leão, um tigre, que são predadores do ser humano. Normalmente é muito raro você ter esse tipo de conflito entre babuíno e pessoas. Seria mais para proteção. Então, no caso de proteção de filhotes, proteção de território, aí eles ficam nervosos e podem atacar. Mas eu posso até dar uma pesquisada. Isso é uma boa pergunta. Bom, e agora a gente vai passar para o nosso predador de topo aqui, do Brasil, que é a onça-pintada. A onça-pintada é o maior felino que a gente tem nas Américas e é o predador de topo do Brasil. Porém, a gente está com uma situação muito grave, muito complicada com o nosso predador de topo. Por quê? Na avaliação no risco de extinção da onça-pintada que foi feita pelo ICMBio, que é um órgão do governo federal, foi constatado que a gente tem hoje menos de 10 mil indivíduos de onça-pintada no Brasil. É uma estimativa que foi feita com os vários estudos que existem nas diversas regiões. E esse é um número bastante preocupante, dadas as ameaças que a gente tem a esse animal. Então, na Amazônia e no Pantanal, que a situação dela está melhor, é onde a gente ainda tem grandes populações de onça-pintada, são nesses dois biomas, Amazônia e Pantanal. Ela é considerada vulnerável à extinção.
No Cerrado, ela é considerada em perigo, já. E na Caatinga e na Mata Atlântica, nós vivemos na Mata Atlântica, né? Ela está considerada como criticamente em perigo. E quais são os motivos, né, dessa ameaça? Oi? Sim. Toda a caça no Brasil de animal silvestre é ilegal. Então, aqui a gente não tem caça esportiva, ela não é liberada, justamente porque a gente não conhece as nossas populações o suficiente para dizer, olha, a gente pode tirar até 100 indivíduos numa estação de caça, ou 1.000 indivíduos numa estação de caça. A gente tem um número as nossas espécies, elas são muito mais raras do que as espécies do norte da América, por exemplo. Então, o Brasil ele ainda está conhecendo as suas espécies para poder entender essas dinâmicas, né? O que existe no Brasil é a caça de espécies invasoras, como foi liberado há poucos anos a caça do javali. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem caçadores que se cadastram, não pode sair por aí matando bicho, tem que se cadastrar, né? Você tem que receber a carteirinha, ser reconhecido como caçador, até porque o porte de armas, a ação de ir para o campo e atirar é muito perigosa. Você pode acabar atirando numa pessoa, matando um outro animal, uma outra espécie. Então, isso tudo tem que ser muito controlado. E falando, então, da questão da caça, a caça é uma das principais ameaças à onça-pintada. Não sei se está todo mundo conseguindo ver aqui a pele, né? No passado, havia o comércio de pele desses animais, tanto da onça-pintada quanto da jaguatirica, gato do mato. E foi a principal razão do declínio populacional muito grande que teve no século XX. Foi o uso dessas peles. Então, as pessoas achavam muito bonito, usavam peles naturais. E depois que a pele sintética começou a ganhar espaço, as pessoas também tomaram consciência, isso foi proibido. Então, hoje é proibido você usar uma pele, né, de animal que tenha sido abatido atualmente. Mas ela ainda acontece, principalmente por questões culturais. Então, no Pantanal, em algumas outras regiões do Brasil também, mas principalmente lá, é uma questão de status. Então, falar assim, eu matei uma onça. Não sei se vocês já viram um vidinho no YouTube, que tem o caçador de onça. Serjão Berranteiro, isso aí, matador de onça. É uma questão de coragem, de virilidade. Então, falar que você conseguiu, foi lá atrás da onça, matou a onça. Mas, assim, é muito corajoso mesmo, né? Com uma arma de fogo, ficar escondido e matar um animal com um tiro. Assim, é super corajoso. Mas, enfim, existe toda essa questão do homem, né? Querer ser o forte, querer se mostrar dominante sobre uma outra espécie. Então, isso ainda existe, essa caça esportiva. Mas também existe o abate dos indivíduos em função de retaliação. O que acontece? Em muitos lugares do Brasil, a gente vai discutir isso no último slide, as onças elas acabam matando animais domésticos, como vacas, bois, ovelhas, bodes. E esse conflito que existe com as pessoas é muito complicado, porque às vezes a pessoa ela só tem aquela fonte de renda, que é o seu rebanho, um número pequeno de cabeças de gado, e perder um animal é muito caro, é um prejuízo muito grande. Você tem aí grandes produtores que quando perde um animal por ano, por uma onça, isso não se compara ao tanto de animais que morrem por maus tratos, por manejo ruim, por desnutrição. O número de ataques é muito baixo. Ele chega, no máximo, a 10%, 15% das mortes. Às vezes você tem uma onça morta, enquanto você tem um número muito maior de mortes em função de outras causas. Só que é algo que sensibiliza as pessoas. Que a onça está vindo aqui, está matando meu gado, então eles vão lá, eles perseguem a onça e matam. Por envenenamento ou mesmo ataque. Então, a gente tem esse problema da caça e da retaliação que é bastante sério. Agora, o principal problema atualmente é a perda de hábitat. Quando a gente tem a substituição das florestas, dos campos nativos, por campos agrícolas, por pasto, por cidades, e o que a gente estava falando, que a população humana cresceu muito, então as cidades cresceram muito, a necessidade de cultivos agrícolas também. Então, como que isso é feito? Normalmente, desmata tudo, né?
são deixados pequenos fragmentos que muitas vezes estão distantes um do outro. Então, esse fragmento aqui, ele não tem nenhuma conexão com esse fragmento aqui direta, uma conexão estrutural. E a gente fala que isso promove o isolamento das populações. Então, eu tenho um macho que mora aqui, ele não consegue se encontrar com uma fêmea daqui, e eu não tenho mais a troca de genes entre as populações, o que gera diversidade e o que é importante para a sobrevivência dessas espécies. Isso está sendo a causa mais séria de extinções no mundo como um todo. Essa perda e fragmentação de hábitat. Só que, além de tudo isso, a gente ainda tem um outro tipo de caça que é muito mais comum, que é a caça das presas da onça-pintada. Porque não é só a onça-pintada que acha uma paca gostosa, um tatu saboroso. Tem muita gente no Brasil que come tatu, que come paca, que come porco do mato. Então, para a gente hoje é um pouco estranho isso, porque o costume mudou. Mas conversem com os avós de vocês, as avós, né, quem tem a oportunidade, pergunta se eles, na época deles, ouviam falar de caçar um tatu, caçar uma paca, caçar um porco. Era muito comum. Em algumas regiões do Brasil, isso ainda acontece demais. Caatinga, Amazônia, Pantanal. Mesmo aqui no estado de São Paulo, regiões mais rurais, isso é comum, mesmo sendo proibido. Então, a caça ela é proibida, mas ela é um costume. A pessoa ela não está caçando porque ela não tem o que comer. Isso seria um outro problema que talvez fosse mais fácil de resolver. Ela está caçando porque ela gosta daquele animal, porque ela tem esse costume. Então, a gente precisaria pensar, bom, então vamos ter criação de paca, criação de tatu, vamos pensar em outras maneiras, ou um manejo, para que não saia por aí caçando todos e, de repente, acabe, né? Bom, agora a gente precisa dar uma olhada para poder entender as consequências do que a gente chama de extinção local e ecológica. Qual que é a diferença de uma extinção para uma extinção ecológica? A extinção ecológica é quando ainda existe o animal, ele não se extinguiu totalmente da natureza. Só que existem tão poucos indivíduos que ele não exerce mais o seu papel ecológico. São muito poucos, então eles não conseguem ter uma função, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de serviços ecossistêmicos, que são os serviços, né, que o meio ambiente presta para nosso bem-estar, nossa qualidade de vida. No caso dos predadores, eles evitam que algumas espécies se tornam pestes, que elas se reproduzam demais e causam problema. Só que se você tem um número muito pequeno de um predador, ele não dá conta. Então, ele não consegue exercer sua função ecológica. Aqui tem um mapa que eu trouxe para vocês de uma parte da Mata Atlântica. Então, tudo que está em cinza é o que era a Mata Atlântica no passado, tá? Em cinzinha claro aqui. Aqui no mapa, tudo que está em cinzinha mais escuro é o que sobrou. Então, tudo que era cinza claro aqui, a gente perdeu. Hoje, são campos agrícolas, pasto, cidades. E o que sobrou de mata é o que está em cinzinho escuro, mais ou menos aqui. Tá? Então, a gente tem mais ou menos aqui ó, o estado de São Paulo, pegando aqui. E só tem onça onde está em vermelho escuro. Então, onde ainda existe onça é onde está em vermelhinho escuro, aqui, alguns pontinhos isolados. E vocês percebem que as populações estão bem distantes umas das outras. Para uma onça, caminhar tudo isso não é um problema, porque elas dispersam longas distâncias. O problema é ela, entre um fragmento e outro, não ter por onde passar. Então, ela não vai se aventurar no meio de uma cidade. Ela se assusta. A gente se assusta com ela, mas ela se assusta muito com as pessoas também. Então, ela basicamente só caminha pelas matas. Ela não é que nem uma onça parda que anda bem pelas estradas de terra, pelos canaviais, pelos eucaliptais. A onça pintada não, ela é mais sensível. Então, uma população aqui, ela está completamente isolada de uma outra população aqui. E daqui, dessa ponta aqui. Então, a gente tem ainda essas partes cor-de-rosa aqui, meio salmão, que é local de possível ocupação da onça. É possível, é um potencial de ocorrência. E o cinzinha é onde ela poderia ocorrer, mas não ocorre mais. Às vezes porque ela não consegue mais chegar, às vezes porque tem alguma pressão, algum impacto antrópico.
Então, o que a gente tem tentado trabalhar e fazer? Conectar essas áreas. Aqui a gente tem um grande corredor, que é a Serra do Mar. Mas entre a Serra do Mar e o Pontal, aqui do Paranapanema, por exemplo, a gente não tem mais conexão entre as populações. Então, o que se tem tentado fazer... Vocês já ouviram falar de mata ciliar? As matas ciliares, hoje, pela lei, elas são consideradas áreas de preservação permanente, pelo Código Florestal, que é uma lei extremamente importante, foi muito atacada nos últimos tempos, tentaram, né, diminuir, reduzir as áreas de proteção, conseguiram, mas a gente ainda tem essas matas que são importantes corredores, que devem ser preservados tanto para preservar a água, quanto para permitir essa passagem dos animais. E é mais ou menos aí que a gente está tentando atuar. E aí, o que vai acontecer? Vocês estão vendo aqui que tem pouca onça na Mata Atlântica. Quase não existe mais. Né? Perto de tudo que poderia ter, a gente só tem no vermelhinho escuro aqui. Aí, o que acontece? Vocês sabem que bicho é esse aqui? Capivara, grande conhecida de muitos. A capivara é uma espécie que a onça-pintada adora. É uma presa super comum da onça-pintada, principalmente porque ela vive perto nos rios, e a pintada vive próxima dos rios também. Ela nada super bem. E ela preda a capivara e faz um controle natural dessas populações. Só que em áreas urbanas, como aqui em Ribeirão, várias outras cidades, até mesmo Piracicaba, que tem um problema grave com capivaras, as populações aumentaram absurdamente. Porque você não tem mais onça-pintada. Você também não tem mais jacarés, não tem mais sucuri. Os rios não têm mais predadores para esse animal aqui. E isso vale para outras espécies de herbívoros também. Tá? Aí o que acontece? Tem um aumento muito grande dessa população, eu começo a ter problemas que atacam a nossa população diretamente. Então, assim, cada um de vocês pode um dia sofrer as consequências dessa extinção da onça-pintada. Por quê? Existe uma doença muito perigosa, que já teve, a gente inclusive já teve pessoas aqui dentro da USP infectadas, que é a febre maculosa. Vocês já ouviram falar? Nunca ouviu falar? Febre maculosa, ela é transmitida pelo carrapato estrela. Esse carrapato aqui. Ela é causada por uma bactéria, a Rickettsia. E essa bactéria, ela vive em alguns carrapatos, não são todos os carrapatos que estão infectados com a bactéria, tá? Mas quando o carrapato ele é infectado e ele pica a gente, ele transmite a bactéria para o sangue e ele causa essa febre. E é uma doença gravíssima, ela tem uma taxa de mortalidade muito alta. E o carrapato, ele vive naturalmente nas capivaras. Elas são um dos hospedeiros que a gente fala, assim como o cachorro, os gambás, outros canídeos, né, nativos, né, cachorro do mato, lobo. Mas as capivaras, como elas são grupos sociais muito grandes e elas são um roedor, elas são grandes, mas elas são um ratão. Então elas têm uma taxa de reprodução super grande. Se você não tem ninguém que come as capivaras, acabou o predador, começa a ter um risco de infestação de carrapatos, que é o que tem acontecido em muitas cidades do estado de São Paulo. Então tem que tomar muito cuidado quando vocês forem em áreas de rio, de lagoa, para sempre usar calça, tênis, só se já for uma área conhecida, que não tem problema, para vocês não pegarem o carrapato. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que acontece é que nas cidades existe risco de atropelamento. Então, olha o tamanho desse bando de capivaras atravessando uma rua. Todo mundo tem que parar, tem que tomar o maior cuidado. Se você atropela um bicho desse, você pode matar o animal e você pode morrer também, porque é um bicho muito grande. Né? Se causar prejuízo para o carro só, já seria até bom, perto do que poderia acontecer. Isso aqui não é culpa apenas da população de capivaras, é também da falta de infraestrutura nas cidades e nas estradas, porque, por lei, aqui no estado de São Paulo, e já estão tentando votar uma para o Brasil, todas as rodovias, elas precisam ter o que a gente chama de passagem de fauna. Então, tem que ter um local onde os animais possam passar de maneira segura e não seja perigoso nem para o motorista, nem para os bichos. Então, tem que ter cercas ao redor das estradas, locais que vão por baixo ou por cima, para eles conseguirem passar. Então, aqui a gente tem uma causa dupla, tanto do ser humano, quanto desse desequilíbrio da falta do predador.
E o aumento também das populações de herbívoros, eles podem causar prejuízos econômicos, porque esses animais adoram o milho, adoram uma cana-de-açúcar, e eles entram nas lavouras e vão com tudo. Dependendo do tamanho da população, pode ser um prejuízo grande. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês que, assim, não é uma coisa que está longe da gente. Muitas vezes a gente pensa, mas tudo bem, não tem onça, mas lá na zona rural, o que eu tenho a ver com isso na cidade? Tem muito a ver, porque a gente está sofrendo, inclusive, com questões de saúde pela falta desse predador. Tá? Bom, e finalizando aqui, uma outra maneira como a gente é influenciado por essas questões da regulação de cima para baixo, de baixo para cima, aqui a gente estava falando de uma regulação de cima para baixo. Faltou o predador de topo, aumentaram os consumidores, os herbívoros. Aqui é o que a gente fala de baixo para cima. Lembra que a gente viu que a base de presas tem diminuído muito por causa da caça? Quando você tem uma diminuição na base de presas, as onças, elas começam a procurar outras fontes de alimento. Porque elas não encontram mais o alimento nas matas. Já não tem mais mata, já não tem mais presa nativa. Elas começam a tentar atacar animais domésticos que estão fáceis à sua disposição. Então, aí vem também o manejo inadequado do gado. Então, existe uma série de formas de você proteger o seu gado, de proteger suas galinhas, né, mantendo em cercas, em galinheiros, colocando cerca elétrica. Quando uma vaca ela vai dar à luz, né, ela está prenha, você não pode deixar ela ir perto da mata, dar a luz sozinha. Tem que ter todo um acompanhamento para evitar esses ataques. Então, é muito fácil pôr a culpa na onça. Mas a pessoa não pensa que ela largou a vaca dela para entrar no meio da mata e foi. Né? Então, a gente tem que pensar nos dois lados. Tem o que a gente está fazendo para esses animais atacarem o nosso gado. Bom, e aqui é o meu projeto de doutorado. Dentro desse contexto todo, eu só vou apresentar para vocês o título aqui, né, e onde a gente está trabalhando. Então, o título do meu projeto são as consequências da extinção da onça-pintada nas populações de mamíferos terrestres de médio e grande porte na Mata Atlântica. Nós vamos estudar as aves também, né, para tentar ver se tem essa diminuição das presas causada por uma possível liberação do mesopredador. Essa liberação do mesopredador é uma grande pergunta no Brasil ainda e nos trópicos, porque se tem evidências disso em outros locais, mas para cá é muito raro. Porque os nossos mesopredadores, como a jaguatirica, o gato do mato, o gato morisco, eles são muito sensíveis à perda de hábitat, são muito sensíveis à presença humana. Então, muitas vezes, eles também diminuem. Quando diminui o predador de topo, por causa das mesmas causas que levam a onça à extinção, eles também são levados à extinção. Então, a gente está tentando entender isso. Aqui é o estado de São Paulo. Para responder essa pergunta, o que a gente está fazendo? A gente escolheu uma área perto de Ubatuba está aqui, que é um dos núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Santa Virgínia, que é uma área que não tem o registro de onça já há mais de 10 anos. Né? O último registro foi há 10 anos. Houve um registro de onça aqui em cima, aqui na lateral, mas nessa área aqui, que é mais antropizada, tem muito pasto ainda, pessoas vivendo, não tem mais uma população de onça residente. E aqui embaixo, isso aqui é perto de Ubatuba, então no Vale do Paraíba. Aqui embaixo, no Vale do Ribeira, tem todo esse contínuo. Esse é o Parque Estadual Carlos Botelho, onde ainda existe uma população de onça. Ele é perto do Petar, não sei se vocês já ouviram falar. Lugar super lindo para visitar. Então, o que a gente faz? A gente coloca esse aparelho aqui, que é a armadilha fotográfica, que ela filma ou fotografa os animais. Ela é acionada quando tem movimento na frente dela, ou por diferenças de calor, que ela tem o sensor infravermelho. E depois de um mês que a gente deixou essas câmeras nesses pontos amostrais, a gente volta, coleta os dados para fazer modelos matemáticos e tentar entender como que essas populações estão se comportando. E a gente também vai fazer entrevistas com a população local para tentar entender se existem esses conflitos, porque a gente já viu que tem ataque de onças ao gado lá na região, que tem caça, que tem extração de palmito ilegal. Então, a gente quer tentar entender o que a população acha de tudo isso, né, para, junto com as pessoas que moram lá, as pessoas locais, a gente tentar desenvolver estratégias de manejo para levar uma boa convivência entre as pessoas e os animais. Não sei se você conhece a região.
Entre Pradópolis e Guariba, existe uma fazenda que chama... fugiu agora o nome da fazenda. Itaúna. Já ouvi falar dessa. Já ouviu falar. Tem uma mata, uma reserva ali. E essa semana foi fotografado uma mãe com 4 filhotes de onça pintada. Não era uma onça parda? Não, é pintada. Pintada? Pintada. Porque eu vi um vídeo de parda com 4 filhotes nesses dias aqui na região. Legal isso. Então, entre Pradópolis e Guariba. Fazenda Itaúna. É um registro super importante, porque aqui na nossa região ela está muito rara. Ali já é uma reserva onde tem bastante macacos. Legal. Que a gente leva até as crianças para ver, né? Entendi. Eles vêm pertinho da gente, já são ótimo. Bem familiares, né? E agora apareceu, se tem a mãe com os filhotes, provavelmente já tem a família toda ali, Sim. né? Eu não sei se você viu, você gravou meu e-mail, eu posso pôr de novo. Se você puder me mandar o nome do local para a gente dar uma pesquisada, é super importante. Muito obrigada, viu? Você disse que a onça pintada hoje em dia tem 10 mil indivíduos. Poderia chegar até a extinção total desse predador? Olha, é o que a gente está tentando evitar. Na Mata Atlântica, é um risco muito real que exista a extinção total da onça pintada. Já é uma preocupação. Tanto que se tem pensado em várias estratégias, inclusive em reintrodução de indivíduos, para evitar esse tipo de problema, né? Fazer uma reprodução para melhorar a parte genética, ter maior heterozigosidade, né? Para que elas tenham mais biodiversidade. Agora, no Brasil como um todo, e a espécie ocorre do México até toda a América Central, nos outros países da América do Sul, né, Venezuela, Colômbia, Equador, até eu mostrei no mapa ali, Argentina, Paraguai. Então é mais difícil que a espécie venha se extinguir completamente. O que pode acontecer, pelo menos a curto prazo, seria essa extinção no bioma da Mata Atlântica, na Caatinga. Agora, é um risco que existe se a gente não tomar cuidado. Por exemplo, o que está acontecendo com os tigres no mundo. Hoje tem menos de 4 mil indivíduos. E se a gente não tomar cuidado com a forma como a gente lida com esses animais, a gente pode nunca mais ter, né? Então, se a gente acha que é um animal que merece, né? Poxa, se a gente gosta de ter, né, uma onça pintada, até por uma questão ética, será que a gente tem o direito de acabar completamente com uma espécie, né? Extinguir ela do planeta? Que direito que a gente tem, né, sobre isso? Então, a gente precisa começar a pensar nessas questões, inclusive de perda de hábitat, de desmatamento, porque a gente não está fazendo mal só para a onça pintada, a gente está fazendo mal para nós mesmos. Então, eu acho que é uma coisa que, a partir do momento que a gente mudar de comportamento em relação ao ambiente, a gente vai fazer bem para todas as espécies, não só para uma em especial, né? Obrigada pela pergunta. A onça é um animal fácil de ser reproduzido em cativeiro? Olha, não muito. Todos os felinos, eles têm uma certa dificuldade assim, em reprodução, principalmente por uma questão de estresse. Então, eles precisam estar num ambiente em que eles se sintam confortáveis, né? Um recinto bastante grande, em que eles não tenham contato com pessoas que os estressem, né? Não sei se vocês já viram aquele comportamento em zoológico do gato ficar indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. É uma amostra que ele está muito estressado. Então, conseguem fazer, né? Existem casos, é raro, mas se tem tentado, assim. O que a principal estratégia hoje é diminuir a perda de indivíduos na natureza. Mas existe uma outra linha que já vem crescendo, que é de reprodução em cativeiro para reintrodução. Uma coisa que se tem acontecido também é resgatar filhotes, criar em cativeiro treinando para voltar para o hábitat natural. Então, eles fizeram isso no Pantanal há 2 anos com 2 irmãs. Foi um sucesso incrível. É muito difícil, porque esses bichos aprendem a caçar com a mãe. Então, você tem que fazer mais ou menos o papel da mãe, oferecer animais vivos para eles e esperar o instinto, né, fazer seu papel. É bem complicado. Todos esses animais que têm um aprendizado com os pais, eles são muito difíceis de treinar para reintroduzir. Mas é possível. Tá?